Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, infelizmente eu vou ter que falar de novo do Paulo Gustavo. Eu não queria fazer isso, porque é até covardia você falar de quem não tá aqui pra se defender. Tá certo? Eu, quando aconteceu tudo aquilo, eu fiquei na minha, preferi não falar, até por causa da situação terrível. Ninguém deseja isso, nem pro pior inimigo, né? Mas a mídia tá colocando o cara, endeusando o cara o tempo todo. Inclusive agora em Niterói querem colocar uma rua com o nome dele. Uma rua que tem muito comércio, uma rua tradicional, que vai inclusive prejudicar os comerciantes dali, que já tem o CNPJ, que já recebem suas mercadorias. Você sabe que a maioria das pessoas hoje, dos comércios, tudo compram mercadoria em outra cidade, em outro estado. Então você imagina o ribuliço num momento desse, onde está tudo fechado, nada está funcionando direito, principalmente na parte pública. Os caras inventam de querer mudar o nome da rua, que tinha o nome de um sargento, se eu não me engano, quero trocar agora para colocar o nome do Paulo Gustavo. Fizeram uma pesquisa manipuladora, como sempre fazem, e disseram, o povo aprovou. E quando vai ver, os lojistas que estão naquela rua ali não aceitam essa mudança. E não considera nenhum exemplo para ser seguido, que mereça de fato uma homenagem desse tipo. A turma da lacração, ela tem esse costume, meus irmãos, de manipular as coisas. Você vê, por exemplo, a Marielle. Ela, como política, sempre teve uma carreira irrelevante. Tanto é que ela nunca ocupou um cargo de destaque. Mas mesmo assim, o tempo todo, transformaram ela num tipo de ídolo. Alguma coisa parecida com quase uma devoção divina. Marielle vive, você deve ter visto esse tipo de cartaz, esse tipo de campanha. Na verdade estão usando ela como isso mesmo, como campanha, como bandeira. Eles não respeitam os seus próprios membros e fazem parecer de uma forma que não é uma homenagem. Então, meus irmãos, a mesma coisa aconteceu com esse Paulo Gustavo, que pra mim, né, ele não era exemplo de ser humano nenhum. Isso é a minha opinião, você não é obrigado a concordar. Era uma pessoa que fazia questão de fazer piada com a religião dos outros, fazia isso o tempo todo, escarnecia. Fez papéis, inclusive, ridicularizando, mesmo sabendo que vivia em um país onde a grande maioria, imensa massa, é cristã, mas ele não tinha nenhum receio de fazer isso. Fazia o tempo todo. A mídia diz que não, mas ele doava muito, era uma pessoa que ajudava as pessoas, faziam doações milionárias. Bom, isso é o que eles dizem, né? Eu não vi. Mas ainda que seja verdade, meus irmãos, e não comparando, não dizendo que ele faça isso ou fez isso, não é? Mas, se você for ver também os Rockefeller, o John Rockefeller, tá pra nascer uma pessoa que tenha feito mais doação do que ele. Ganhou inclusive o título, como eu já falei em outros vídeos, de filântropo. O cara que doava, o cara que entendia. Pois é. A câmera já queria cair aí, família. Ainda bem que eu corri. Mas enfim. Dr. Enéas dizia que o que aconteceu no Brasil, por exemplo, foi como se aves de rapinas tivessem roubado tudo que é nosso, tá certo? E depois vindo querer nos emprestar o que era nosso. Eu tô dando esse exemplo porque a maioria das pessoas ruins que fazem exatamente isso que o Dr. Enéas descreveu, isso falando de nações, a gente vê de fato acontecer o tempo todo. Nações que destroem outras nações, depois chegam lá com medicamentos, chegam lá com remédios, com comida. Eles destroem as plantações, dando mísseis lá, machucam, ferem as pessoas, até adoecem elas. E depois chegam como os mocinhos. Olha, a gente está gastando tantos milhões aqui para ajudar vocês. Vocês devem ser gratos a nós. É isso que o sistema faz. E pessoas que, embora não saibam, mas seguem a ideologia do sistema, acabam agindo da mesma maneira. Então, quando a gente critica, eu vi até pessoas que se diz conservador, que se diz cristão, né, criticando os próprios inscritos, pelos inscritos estarem dizendo a verdade. Olha, esse cara não era nenhum exemplo, falando do Paulo Gustavo. Não era nenhum exemplo. Lamentável que ele se foi, mas não era exemplo para ninguém. E o cara, não, porque vocês estão julgando isso e aquilo, mas nós temos um livro de regra que nos diz o que a gente deve fazer. Ou você acredita nele ou não, é um direito seu, você tem um livre-arbítrio. Agora preste muita atenção nisso, meus irmãos. Pecar, nós pecamos, todos nós somos pecadores.
Agora, o que esses caras querem fazer, pessoas como Paulo Gustavo, eles querem normalizar o pecado. É aí que está o problema. Entende, irmão? Isso é viver no pecado. Tem uma grande diferença daquela pessoa que peca, eu já disse isso em outros vídeos. Mas terminou o pecado ali, ela cometeu esse pecado porque foi fraca, ela reconhece isso, porque ela não teve força, diversos motivos, foi atentada, enfim. Agora, quando a pessoa diz, não, eu vou pecar e Deus tem que me aceitar assim, isso é viver no pecado. Olha, Deus, isso aqui não é nada demais. Se o senhor acha que isso é pecado, como o próprio Edir Macedo já falou, né? Se referindo a Deus na questão do aborto, ele disse, olha, eu sou a favor do aborto. O Edir Macedo, pedindo mais cedo, como a gente apelidou ele aqui. Eu sou a favor do aborto e se Deus é contra, eu estou disposto a pagar por esse pecado. Ou seja, ele se acha a nível de Deus para discutir com ele o que é que ele deve fazer ou não. Então, meus irmãos, eu quero ler para você uma matéria que está na UOL falando da mudança do nome da rua, de uma rua lá em Niterói, que a rua tinha o nome de um sargento, se eu não me engano, e agora querem mudar, estão mudando para Paulo Gustavo, Rua Ator Paulo Gustavo. As pessoas, obviamente, não concordam com isso, embora eles tenham dito que fez uma pesquisa, né? Agora ninguém sabe quem foram essas pessoas que responderam essa pesquisa. Foi feita no dia que o cara faleceu, justamente para pegar pelo apelo emocional. E não fizeram uma eleição, olha, vamos mudar para esses nomes aqui e tal. Não, só colocaram o dele. O senhor concordava que mudasse para esse nome, pronto. E aí, ó, aqui, as pessoas aceitaram, vamos fazer. Isso, é por isso que eu digo a vocês, meus irmãos, e muita gente diz, mas Davi, quando você fala que a esquerda é pior do que a direita, você está sendo direitista. Irmão, a gente sabe que os dois lados servem ao sistema, mas a esquerda é muito podre. A forma dela agir, as ideologias políticas que ela querem colocar, as ideologias sociais, vai fazer coisas que deveriam vir daqui a 5, 10 anos acontecerem agora. É muito mais terrível para nós. Eu quero que você veja essa matéria, que vai ficar comprovada a manipulação nessas pesquisas. Isso é uma matéria da UOL. Você vai ver o tipo de matéria que eles vão fazer, mas você que está desperto vai perceber isso nas entrelinhas. A pesquisa, o prejuízo que aqueles comerciantes, que é uma rua comercial de Niterói, estão tendo, porque tem o seu CNPJ, né, aberto com o nome daquela rua, recebem mercadoria, porque hoje é assim, né, o mundo cada vez mais globalizado, infelizmente, as pessoas pedem em outros estados, pedem em outros países até a mercadoria, e ela vem para aquele CNPJ naquele endereço. E agora está sendo mudado de uma hora para outra, não estão nem aí para fazer isso justamente em uma hora onde tudo está mais difícil você legalizar, né, porque a maioria das repartições públicas não está funcionando direito. Já é difícil em funcionamento normal, né? Já é burocrático, você tem que esperar, leva um chá de cadeira. Imagine durante esse mal terrível que a gente está enfrentando. E os comerciantes estão tendo que passar por isso, esse transtorno todo, prejuízo, e ainda ter o nome da sua rua, que o cara acostumou ali, mudado simplesmente por uma ideologia. Vamos ver a matéria. Lojistas de Niterói querem retirar homenagem a Paulo Gustavo em nome de rua. O Sindicato de Lojistas do Comércio de Niterói, Sindilojas Niterói, pede ao prefeito da cidade, Axel Grael, PDT, que reverta a alteração do nome da rua Coronel Moreira César, que foi rebatizada para Rua Paulo Gustavo, após o falecimento do ator. O presidente da entidade, Charbel, afirmou ao UOL que a mudança prejudica os comerciantes da região. Ele argumenta que os lojistas precisarão arcar com os custos de alterar o endereço em materiais de marketing e também nos documentos de suas empresas, já que fornecedores não fecham contratos caso o nome da rua esteja diferente no endereço de entrega e no CNPJ. Questionado se o sindicato já recebeu reclamações sobre problemas do tipo desde a mudança que aconteceu no dia 19 de maio, Taio respondeu que não, porque a instituição não tem esse tipo de alcance com os afiliados. Em ofício enviado à prefeitura no dia 10 de maio, antes da aprovação da mudança, o sindicato afirma que vê como justíssima a homenagem, mas questiona a consulta pública que originou. A pergunta da consulta, você concorda com a substituição do nome da rua Coronel Moreira César em Icaraí para Rua Ator Paulo Gustavo, não deixava margem para nenhuma outra sugestão, praticamente direcionando o votante. Taio também questiona a temporalidade da pergunta. A consulta foi feita no mesmo dia do falecimento dele. Na emoção, obviamente, 100% da população vai dizer que sim. Desde a mudança, celebridades como Fábio Pochatti, Tata Whitney e Regina Casé comemoram o novo nome da rua.
Questionados pela UOL se a homenagem poderia beneficiar os comércios, aumentando a circulação na região, Taio respondeu: "É bonito? É bonito, mas imagine mudar o seu nome e a sua história." No ofício, a entidade argumenta: guardadas as devidas proporções, imagine o Rio de Janeiro trocar o nome da Avenida Rio Branco, ou São Paulo rebatizar a Avenida Paulista, pois é o que, numa escala obviamente muitíssimo menor, a Moreira César representa para Niterói. Além da reclamação do Cindy Lojas, o Conselho Comunitário da Orla da Bahia de Niterói, CCOB, fez uma representação ao Ministério Público do Rio de Janeiro, alegando uma suposta irregularidade na mudança do nome da rua. Também procurado pela reportagem, o Ministério Público informou que a representação foi indeferida. Em documento mencionado, outras mudanças de nome de importantes vias da cidade, a promotora Renan Scarpa afirmou: "Entendo existir fundamento para a instauração do procedimento no âmbito desta promotoria de justiça, uma vez que não foram identificados indícios de violações aos direitos tutelados pelo Ministério Público." A promotora ainda reforçou que a alteração do nome da rua trará ainda mais visibilidade ao logradouro e, consequentemente, ao comércio. Esse é o tipo de matéria, família, que literalmente dá nojo da gente ler. Que faz a gente entender por que você prefere ver um cara como eu, lá de nós, do que esse tipo de coisa. A mídia lacradora pega pessoas, meus irmãos, e tenta empurrar tanto pessoas como ideologias goela abaixo do povo. Esses dias estava nos principais portais de informação, inclusive nos jornais físicos que ainda existem, a matéria dizendo: Xuxa toma a medicação. Tomou a primeira dose. E eu digo, meu Deus, olha a que nível a mídia baixa. Porque quem em sã consciência, quem nesse Brasil, responda com sinceridade, meu irmão, alguma vez você ficou pensando: meu Deus, que hora será que a Xuxa vai tomar? Tô preocupado aqui com a rainha dos baixinhos. Será que ela tomou mesmo? Ela vai tomar? Será que alguém estava preocupado com isso? Eu tenho certeza que não. Pessoas muito mais relevantes estão tomando e eles não estão dando essa importância toda. Por quê? O povo deveria seguir o conselho do banqueiro Illuminati, que dizia: siga sempre o dinheiro, meu irmão. Alguém paga para que isso seja feito. Tem muito dinheiro rolando para que um portal de internet, um portal de informação, um jornal abra espaço ali em uma das suas páginas. É caríssimo para fazer isso. E dê relevância a esse tipo de gente que as pessoas não estão nem interessadas. Você vai ver as matérias, não tem um comentário, porque as pessoas não se interessam para isso. Então a pergunta que o povo deve fazer: quem pagou para que aquilo ali fique em destaque? Se as pessoas fizessem isso, elas começariam a entender aonde é que eles querem chegar. Esse é um ponto. Então no caso desse Paulo Gustavo, ficou claro aí. Geraram prejuízo, fizeram uma pesquisa manipuladora, não é feita às claras. As pessoas se sentem ofendidas sim. Você vê que o cara preferiu não falar, mas é óbvio que ninguém acha ele exemplo de comportamento. Nós vivemos em um país aqui que é laico, sim, mas tem base, tem raízes cristãs. As pessoas não aprovam o comportamento, aceitam, respeitam, mas não querem isso como exemplo para ninguém. E é justamente por saber disso que eles querem forçar a barra e colocar a pulso, para que sirva de exemplo para quem? Para a nova geração. Para que ela se pergunte: quem foi esse cara? Não, esse cara era isso, era aquilo, é exemplo de comportamento. Sempre quiseram colocar isso como exemplo de comportamento, meu irmão. Então você tem que ver que simples coisas dessas que parecem não ter relevância, pode até algum inscrito aí que não acordou de verdade dizer: Davi, mas isso é assunto para o canal. Lógico, a doutrinação da nova geração está sendo feita, e isso faz parte desse conjunto de ações que eles estão tomando para normalizar todas as coisas que são anormais. Então, meu nobre irmão, eu peço que você compartilhe esse vídeo, que você deixe a sua opinião. Você acha que os lojistas estão certos em não aceitarem a mudança desse nome? Como você reagiria se isso acontecesse na sua cidade e quisessem mudar o nome de uma rua aí que você conhece já há muito tempo para o nome do ator Paulo Gustavo? Eu gostaria que você fosse respeitoso, né? É sempre importante a gente destacar isso. Precisamos respeitar a opção de qualquer pessoa. Agora, não precisamos achar que isso é exemplo de comportamento para ninguém. Então deixa aí nos comentários, tá certo? A gente vai voltando amanhã, se assim o Criador permitir. Fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto!